Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje segunda-feira também é dia de filosofia, né? E então eu vou pedir para vocês abrirem a sua apostila de filosofia na página 7, tá? Certo ou errado? Então nós estamos vendo sobre vontades, sobre um lugar, né? A gente conversou aqui na última aula, um lugar da fantasia, onde a gente pode realizar todas as nossas vontades, como seria esse lugar, enfim. E agora a gente vai continuar falando sobre isso, tá? Acompanhe comigo aqui na página 7, aqui em cima, certo ou errado. Não podemos fazer tudo aquilo que temos vontade, porque na vida, em sociedade, algumas atitudes são consideradas certas e outras erradas. Você sabe como as pessoas podem diferenciar o certo e o errado? Como elas podem saber, antes de agir, se o que desejam fazer é certo ou errado? A seguir, conheça a solução encontrada por um importante filósofo que refletiu esse problema, tá? Então aqui nós temos o Immanuel Kant, que viveu na Alemanha há mais de 200 anos. Ele era muito observador e percebia que as atitudes das pessoas podiam gerar consequências boas ou más, tanto para elas mesmas quanto para os outros indivíduos. Por isso, Kant procurava um modo de ajudar as pessoas a diferenciar as atitudes certas, que deveriam ser tomadas, das atitudes erradas, as quais deveriam ser evitadas. Na ilustração, leia a solução encontrada pelo filósofo, tá? Então aqui nós temos algo que ele disse. Antes de agir, sempre pergunte a si mesmo: eu gostaria que todas as pessoas também fizessem o que eu pretendo fazer? Se a resposta for sim, você deve fazer o que deseja, pois sua atitude estará certa. Mas se a resposta for não, você não deve fazer o que deseja, pois a sua atitude estará errada. Então esse era o pensamento dele e que também pode ser usado por nós hoje em dia, né? O que a gente quer fazer, a gente tem que pensar, será que se o outro fizesse também ia ser bom para mim? A gente tem que pensar tanto na gente como no outro, né? Porque nós vivemos em sociedade. Não é só nossa vontade que importa. A gente também precisa pensar no todo, né? E como que as pessoas podem diferenciar o certo do errado? Você sabe como diferenciar o certo do errado? Tem a ver também com aquilo que a gente acredita, tem a ver com os nossos valores, né? E como pessoa, da nossa educação que a gente recebeu, com princípios. Então, tudo isso a gente se baseia para fazer as ações boas, né? Que a gente considera certas, e evitar as ações que são erradas, que são ruins. Página 8. Agora, vamos lá. Imagine que você tomou as atitudes indicadas nos itens a seguir. Você espalhou muitos objetos pela casa e foi andar de bicicleta, deixando tudo para ser recolhido por outra pessoa. A gente vai marcar se é certo, se de certo e errado, tá? Então, você espalhou muitos objetos pela casa e foi andar de bicicleta, deixou todos os brinquedos ali para ser recolhido por outra pessoa, sua mãe, alguém que trabalha na sua casa. Está certo ou está errado? Como pessoas, o que a gente tem que fazer? Se a gente pegou o brinquedo, espalhou na sala, antes da gente sair para brincar de outra coisa, a gente tem que fazer o quê? Guardar. Então, essa é uma atitude que está errada, tá bom? Nós devemos guardar aquilo que nós pegamos. Em uma festa de aniversário, você comeu tantos brigadeiros que outras crianças não tiveram a oportunidade de experimentar esse doce. Já pensou, você pegou todos os brigadeiros da festa e não deixou nenhum para outra criança comer? Isso tá certo ou tá errado? O que vocês acham? Ah, professora, mas eu como mesmo. Eu gosto de brigadeiro e vou comer tudo. Tá bom. Agora imagina se outra criança fizesse isso. Outra criança fosse lá e comesse todos os brigadeiros e você não poderia comer nenhum. Você ia ficar feliz? Não. Então essa é uma atitude o quê? Errada, porque você analisou pelos olhos de outra pessoa e viu que você não ia gostar, né? Se fosse com você. Então, errado. Você ouviu suas músicas preferidas em um volume mais baixo do que gostaria para não incomodar seus vizinhos, que ainda estavam dormindo. Então, nós temos, né, leis de barulho, do barulho lá, que até tal horário você não pode ter som de tal volume ligado. Então, nós temos que respeitar.
passou do horário, tá incomodando os outros, a gente abaixa, né? Então você fez isso, você ouviu num som mais baixo para não incomodar, tá certo. C. Você ofendeu um colega porque ouviu dizer que ele havia falado mal de você para as outras pessoas. Bom, aqui a gente entra, né, numa situação delicada, porque alguns vão falar assim, professora, mas ele falou mal de mim, então eu fui lá e ofendi ele mesmo. Agora, tudo bem, né, agora se fosse você falando mal dele, ele viesse te ofender, né? A questão aqui é porque a gente resolveu tomar as nossas próprias atitudes, a gente não foi atrás de algum adulto, se isso aconteceu na escola, não foi atrás da professora para ajudar a resolver essa situação, né? Não deve ser falado mal e também não deve ofender, né? Então, errado. Você se ofereceu para fazer dupla em um trabalho escolar com um aluno novo, que ainda não conhecia ninguém na escola. Isso é uma situação certa de se fazer. Imagina, chegou uma criança nova na turma, não conhece ninguém, e aí as pessoas se afastam, ficam longe, não apoiam, não ajudam ela. É ruim, porque você se coloca na situação. E se fosse eu, a criança nova na turma? Como que eu me senti? Ninguém querendo fazer as coisas comigo, ninguém querendo ser meu amigo. Eu ia ficar triste. Então, você pensando no olhar do outro, tendo empatia por ele, você vai lá e faz o trabalho com ele, certo? Você mentiu para não levar bronca por ter feito algo que prejudicou outras pessoas. Aqui a gente já entra em várias questões. A mentira, né, que a gente já estudou. E, além disso, você prejudicou várias pessoas, né? Então, é errado. Primeiro porque você mentiu e depois prejudicou. Bom, se tem alguma situação aqui que você pensa diferente de mim, você pode marcar diferente de mim também, tá bom? Isso vai muito do que eu disse antes, dos princípios da educação que você recebeu, do que você pensa. Mas, como a gente pensa numa sociedade, a gente também pensa nos outros. Então, não seja egoísta de marcar só aquilo que é bom pra você. Porque aqui é pra marcar também de acordo com o que o filósofo ensinou. Olhar se o outro fizesse aquilo comigo, você ia gostar, tá? Então, por isso que a gente tem que marcar olhando nessa visão aqui, tá bom? Converse com os colegas sobre as atitudes citadas. Juntos avaliem cada atitude como certo ou errado de acordo com os filósofos Kant. Então, a gente já fez, né? Então, a gente vai conversar sobre isso no Google Meet. Letra B. Indique suas conclusões marcando C, E ou interrogação ao lado de cada atitude escrita acima, conforme esta legenda. Atitude que vocês avaliaram como certa, atitude que vocês avaliaram como errada e atitude como vocês tiveram dúvida se é certa ou errada. Bom, essa parte aqui da letra B, a gente vai fazer no Google Meet. Por quê? Porque, como eu falei, essa aqui é a minha opinião, né? Mas você pode responder de forma diferente da minha. Você pode ter uma opinião diferente em algumas questões aqui, né? Aquela parte ali do amigo que ofendeu porque falou mal, né? De repente você não sabe. Então, tudo isso a gente vai marcar com C, com E ou com interrogação na hora do momento da aula ao vivo, tudo bem? Aí a gente termina essas duas partes aqui, de conversar sobre a opinião de vocês e de marcar do ladinho, né? Com interrogação, se você acha que é certo. Marcar de novo aqui do ladinho, tá bom? Essa que a gente vai fazer. Bom, pessoal, para nossa aula de filosofia é só. Terminamos por aqui. Página 7 e 8, então. E no Google Meet a gente termina essa parte, tá bom? Então é isso, turminha. Até segunda-feira é só. A gente se encontra na próxima aula, tá bom?